Saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Gelino, da nossa congregação da IEPBC em Mozarlândia, dando continuidade à lição bíblica diária, livro de Êxodo capítulo 2. Estaremos falando sobre o nascimento e o crescimento de Moisés. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. A mulher concebeu e deu à luz um filho. Vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, e revestiu de betume e pinche. Então pôs nele o menino e o largou entre os juncos à beira do rio. Sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. A filha de Faraó desceu para se lavar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Ela viu o cesto no meio dos juncos e enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu o menino, ele chorava, e ela teve compaixão dele e disse: ele é menino dos hebreus. Nós vemos aqui, irmãos, que no versículo 22 do capítulo 1, o rei aumentou mais ainda a sua crueldade contra o povo hebreu. Aqui ele colocou todos o seu povo encarregado de destruir os filhos homens das hebreias. Mas o que acontece? O plano de Deus era de que ali nasceria um que livraria os hebreus das mãos de Faraó. Com toda certeza, a promessa de Deus para essa nação era de um crescimento e de um livramento, de uma proteção, de uma bênção sobre eles. E quando Deus promete, Ele cumpre. E aqui estava o início da libertação e da bênção dos hebreus, da nação de Israel. Aqui começa agora a surgir aquele que iria tirar eles desta escravidão. Amém? Nós vemos aqui os personagens, muito importante nesse texto do capítulo 2. Nós vamos ver um homem à procura de uma esposa dedicada em cuidar dos filhos, porque com toda certeza, ela já tinha tido Arão, que segundo a Bíblia, mais velho do que Moisés. Ela já tinha passado por uma prova, e já tinha Arão, e agora vinha Moisés. E tinha também a irmã de Moisés, e aqui agora nasce Moisés. E com esse decreto de Faraó de jogar os meninos no rio e matá-los no rio, ela olha para aquela criança e decide protegê-la. Enquanto der, vai ser protegida. É mãe, é dedicada, é amorosa. Também vimos a personagem da irmã de Moisés. Aquela menina que dedicou, a sua vida em ajudar a proteger seu irmão. E quando a mãe aqui vê em situações difíceis, porque aquela criança vigorosa, abençoada, sadia, crescia,
e aumentava a força do choro, seus movimentos. Estava para ser descoberto que ele estava sendo guardado, protegido, estava sendo mantido em segredo, né? E essa mãe resolve a fazer este cesto, colocar ele dentro, colocar à beira do rio, no meio dos juncos. Aqui ele vai ser protegido por Deus. Com toda certeza, aquela mãe não fez aquilo pensando que ele iria morrer, que ele iria ser devorado. Não, com toda certeza. Ela fez, e a fé dela, de que a parte dela ela estava fazendo e que ele iria viver. Com toda certeza, ele iria viver. E ao soltar, a sua irmã fica olhando de longe e vê quando acontece que as filhas de Faraó, ou a filha de Faraó, vê aquele cesto, manda pegar aquele cesto, vê aquela criança, vê que é dos hebreus, mas nada impediu dela ter pena e querer criar aquela criança. Nós vemos quando Deus está na ação, na causa, o quanto é importante, né? Com toda certeza ela sabia a perseguição que ela tinha de seu pai contra os filhos das hebreias. Com toda certeza ela sabia. Mas aqui ela não. Já tomada, com toda certeza, pela providência divina, para que aquela criança fosse protegida, para que ela viesse cumprir os desígnios de Deus, as ordens de Deus, ela o tomou e procurou cuidar. Naquele instante, como nós lemos, chega a irmã de Moisés, que também, pela providência divina, ela não teme ser repreendida, ela não teme ser castigada pela filha de Faraó, em falar com a filha de Faraó e oferecer o seu trabalho, o seu serviço, dizendo que poderia arrumar alguém que pudesse olhar aquela criança. E desta forma, estava ali os primeiros acontecimentos para o livramento daquele povo das mãos de Faraó, das leis do Egito. Que coisa mais maravilhosa. Então disse, versículo 7, então disse sua irmã, a filha de Faraó, queres que eu vá chamar uma dentre as hebreias que crie este menino para ti? Respondeu-lhe a filha de Faraó, vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó, leve este menino e o cria, que eu te darei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Glória a Deus. Os planos de Deus funcionando, o querer de Deus sendo feito, os propósitos de Deus sendo realizados na vida de cada uma destas pessoas, cada um à sua maneira. Aquela mãe que há poucas horas atrás estava preocupada, estava correndo risco, estava com medo,
que com toda a fé cumpriu aquilo que Deus colocou no seu coração, porque foi de Deus ela fazer esse cesto. Agora aquela mãe, além de ter o seu filho de volta aos seus braços, tem também um salário para tratar ele da melhor forma possível e também cuidar dos outros. Glória a Deus. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou. Ela lhe pôs o nome de Moisés e disse: das águas foi tirado. Mulher de Deus, procedência santa, mulher fiel, não criou problema, não criou discussão nenhuma. Quando chega a idade certa, ela devolve a criança às mãos da filha de Faraó, e pelo projeto de Deus, ele agora vai ser ensinado, ele agora vai ser estudado, ele agora vai tomar conhecimento das coisas, porque Deus tem algo muito importante para ele lá na frente. Amém? Glória a Deus. Naqueles dias, sendo Moisés já grande, saiu a ter com seus irmãos e atentou para as suas cargas. Ele viu que um egípcio feria a um hebreu dentre seus irmãos. Olhou de uma a outra banda e, vendo que ninguém ali havia, matou o egípcio e o escondeu na areia. Tornou a sair no dia seguinte e viu 2 hebreus que contendiam. Perguntou ao culpado: por que feres a teu próximo? O homem respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente esse negócio foi descoberto. Amém? Que nós vemos que não é da nossa maneira que as coisas vão ser resolvidas. Moisés aqui, com o chamado, com o sentimento de um líder, de um comandante, ele agiu segundo o seu impulso. E não é segundo o nosso impulso, segundo a nossa vontade, que as coisas vão ser feitas, segundo a nossa força. Não é. Tem que ser na hora de Deus. Tem que ser da maneira que Deus quer. E da forma que Deus quer que seja feito. Aqui ele agiu de uma forma segundo o que ele pensou. E vimos que logo ele foi decepcionado. Ele estava errado em defender o seu irmão de forma alguma. Mas com certeza ele estava errado da maneira que ele defendeu. Porque não era daquela forma e nem daquele jeito. Nós vimos aqui logo que ele teve que fugir. E ele fugiu. Porque sabia que Faraó com certeza tinha descoberto aquilo e que iria procurá-lo para matar. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés, mas Moisés fugiu da presença de Faraó e foi habitar na terra de Midian, onde assentou junto a um poço. E ali naquele poço, ele conhece aquela que vai ser a sua esposa, mãe dos seus filhos. Ele conhece aquela casa que ele vai abrigar, aqueles moradores que vai lhe abrigar, vai dar o conforto, aonde ele vai estar morando, até chegar a hora certa
em que ele tem um encontro com Deus e que o Senhor lhe fala poderosamente. E agora as coisas começam a acontecer conforme a determinação de Deus. Depois de muitos dias, versículo 23, morreu o rei do Egito, os filhos de Israel gemiam sobre a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouviu Deus o seu gemido, e se lembrou da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Atentou Deus para os filhos de Israel, e Deus os conheceu. Amém? Glória a Deus. Agora o rei morre, e o povo começa a clamar a Deus por causa de sentir a sua dor, a sua escravidão, a sua cerviz. E eles começam a clamar, e quando eles começam a clamar, e eles começam a falar com Deus, e eles começam a se pôr diante de Deus, Deus lembra da sua aliança para com este povo. E Deus atenta para eles. Com certeza, no capítulo 3 nós vamos falar sobre o encontro de Deus, o encontro de Moisés com Deus na sarça ardente, onde ele passa para Moisés as determinações que ele tem para o livramento daquele povo. Que Deus abençoe, que Deus proteja, que Deus nos guarde. Até a próxima, em nome de Jesus. Amém.